Glória a Deus, louvado seja Deus. Olá, amados, amadas do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque estamos aqui novamente, eu e você, e a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glórias e glórias ao nome do Senhor por isso. Amados, eu não sei como foi o seu dia hoje, nem como você está, mas uma coisa eu sei. Eu vi uma pessoa que também teve um dia que já estava virando rotina, e todo dia era igual. Talvez você esteja passando por uma situação na sua vida que você esteja dizendo assim: pastora, estou igualzinho. A minha vida está uma rotina que é todo dia igual, todo dia a mesma coisa. Eu escuto, eu ouço falar, eu penso que vai acontecer, não acontece nada. E todo dia é igual, os dias não mudam. As coisas vão acontecendo e a rotina vai aumentando, eu não saio disso nunca. Eu sempre tenho uma esperança que algo vai acontecer, mas não acontece. Eu quero dizer para você que hoje o recado que Deus tem para dar para você e para mim hoje é que também havia um homem lá registrado no livro de Atos, capítulo 3, glória a Deus, Atos 3, versículo 1. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. E era levado um homem coxo de nascença, a qual eles punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então veja bem, aquele homem era todo dia, ele era colocado por alguém ali, para pedir esmola. Ele vivia de esmolas, ele não tinha como trabalhar, ele não tinha como ter seu próprio sustento, ele era coxo. E todo dia a rotina dele era aquela, só que aquele dia, ele não sabia o que poderia acontecer na rotina daquele dia, porque algo poderia mudar, mas ele nem estava esperando por isso, porque ele já estava acostumado com aquela situação, acostumado a viver de migalhas, acostumado a viver de esmolas. E quantas pessoas às vezes dizendo, passando por ele ali na porta do templo, porque a palavra diz que ele ficava na porta do templo. Quantas pessoas passavam por ele e davam as moedas de esmola? O que é esmola? É aquilo que você acha que não vai nem te fazer falta, você pegar e dar lá pro mendigo, Você dá lá pro mendigo que está na porta de algum lugar, alguma coisa que você acha que vai te sobrar, então você dá para ele. E aquilo era o que ele sustentava, era aquilo que dava vida para ele, aquilo que deixava ele no seu sustento. E o que aconteceu? Todos os dias era igual. E haviam pessoas que a Bíblia não diz, mas a gente pode perceber que aquilo acontecia há muito tempo, porque ele era coxo de nascença. Então todo mundo passava e dava o que tinha para ele, aquilo que ia sobrar. E tinha gente que não dava nada. A gente sabe que é assim, não é? Talvez aquele que menos tem é aquele que mais vai dar. Não é assim? É assim comigo e com você. Às vezes a gente olha para a pessoa, acha que ela tem tanto, mas ela não te dá nada. Ela olha para mim e para você e não te dá nada. Você espera tanto dela e não recebe nada dela. E talvez esse homem também, esse coxo, ficava naquela porta e muitas pessoas passavam longe dele. Desviavam-se dele. Talvez pessoas se desviem de você. E você não entenda por que estão se desviando. Talvez pessoas se distanciem de você, porque sabe o quê? Que você no momento está precisando de ajuda. Aquele coxo precisava de ajuda. Mas naquele momento, aquela rotina dele começava a mudar a partir do momento em que Pedro e João vinham para orar no templo, cheios do Espírito Santo de Deus. A palavra nos diz, glória a Deus, que no capítulo 3, versículo 3 que nós estamos lendo, vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Ele implorava para Pedro e João dar uma esmola para ele. Olha como que é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, andando em concordância com a palavra de Deus. Pedro e João olharam um para o outro, diz a palavra no versículo 4. Pedro, fitando nos olhos dele, daquele coxo, juntamente com João, ele olhou para João, Pedro olhou para João, olhou para aquele coxo e disse para ele assim, olha para nós. Olha para nós. Talvez aquele coxo estivesse pensando assim, olhar para quê? Eu preciso de esmola, vou ficar olhando para eles, a troca de quê? Mas Pedro e João estavam em concordância. Pedro e João estavam ali porque eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles tinham o mesmo pensamento, a mesma convicção, a mesma certeza, a mesma fé.
qual era essa fé? Que Jesus Cristo operava maravilhas, milagres, através dos apóstolos. E eles estavam ali nessa certeza. Então o homem ficou olhando para eles, o coxo ficou olhando para eles, e João olhou para Pedro. Pedro olhou para João e mandou o homem olhar para eles. E Deus está mandando você olhar para o Senhor agora, nesse momento. Olha para o Senhor agora. Porque naquele momento eles estavam representando a glória de Deus naquele lugar. Porque naquele momento alguma coisa mudaria na rotina daquele coxo. Que pessoas passavam longe, que pessoas não davam nada, que não valorizavam. Que pessoas olhavam e às vezes até viravam as costas para ele. Porque ele não servia para nada, a não ser ficar parado esperando que alguém se comovesse com a história dele e desse-lhe alguma esmola. Desse-lhe alguma migalha. E quem vive de migalha, amado e amada, é formiga. Minasturicamba lamachuri. Analamanaya sturi, analamasturicanda lamanaia. Diz o Senhor para mim e para você. Quem vive de migalha é formiga. E eu não te fiz para ser formiga. Eu te fiz para ser cabeça e não cauda. Foi para isso que eu te fiz. Ser cabeça e não cauda. Ah, tua vida tá, talvez você esteja dizendo, minha vida está uma rotina. Não acontece nada, eu só escuto a palavra, escuto, mas não acontece nada. Aquele coxo não esperava que naquele dia algo mudaria a sua história. E ele nem pediu nada. Perceba você na palavra que ele não pediu nada. Ele só queria uma esmola. Mas aí, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 5 do capítulo 3. Ele olhava para eles atentamente, esperando receber alguma coisa. Talvez eles pensassem assim no coração: que será que esses dois vão me dar? Que será que eu vou ganhar hoje? Será que eles vão me dar moedas de que forma hoje? Hoje talvez eles estejam pensando para me dar algo grande, me dar uma riqueza maior. Talvez eles vão me dar tanto dinheiro, tanta grana, tanta moeda, que eu nem tenho que vir amanhã para ficar aqui na porta me pedindo esmola. Ele estava sonhando muito baixo. Ele estava imaginando muito baixo, porque ele estava diante de duas pessoas que estavam cheias do Espírito Santo de Deus. E talvez ele não estivesse acreditando muito que aqueles dois eram apóstolos de Cristo. E eles estavam indo aonde orar? No templo. Porque aonde é que se ora? Em todos os lugares. Mas eles tinham hora determinada para orar ao Senhor no templo. E na porta do templo eles já foram tocados pelo Senhor através daquele coxo. E o que aconteceu? No versículo 5, ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Versículo 6, Pedro porém lhe disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, levanta e anda. Aquele coxo talvez tivesse olhado para ele e falado assim, de primeiro momento: levanta e anda, eu sou coxo. Talvez você esteja aí assistindo agora esse vídeo e esteja falando assim: a minha vida está assim também. Eu estou igual um coxo, que nem uma peteca, jogado para lá e jogado para cá. Porque aquele homem era assim. Alguém punha, depois alguém ia buscar, aonde queria, ali naquele lugar, sempre no mesmo lugar, sempre aquela mesma vida, do mesmo jeito, não mudava nunca. Talvez você esteja com a sua vida desse jeito, mas o Senhor quer mudar isso daí. O Senhor quer mudar essa história nesta noite. O Senhor quer mudar isso aí na sua vida. E você nem pediu. Se você pediu, melhor ainda, porque isso já é a resposta para você das suas orações. Mas se você não pediu, saiba que o Senhor sabe as tuas necessidades. Saiba que o Senhor conhece o teu coração, a tua falha. Ele conhece os teus pecados, Ele conhece o teu precisar. Ele conhece o teu coração. E o que Ele não permite é que os filhos dele sejam feitos como peteca, que fiquem sendo jogados de um lado para o outro, principalmente quando os servem, principalmente quando essas pessoas temem o nome do Senhor. Eu não sei se aquele homem temia o nome do Senhor, mas ele já era colocado lá na porta da igreja. Era lá que colocava, por quê? Porque ali iam uns fiéis, só que existem fiéis hoje que chegam na porta da igreja e a gente nem pode dizer que é fiel em nada. São apenas frequentadores de igrejas. E o Senhor não se alega deles. Quantas pessoas entravam naquele templo? Quantas? E por que todo dia aquele homem tinha que estar ali pedindo esmola? Porque talvez o que ele ganhasse não era suficiente nem para ele comer. E onde que ele estava ficando? Na porta de um lugar que todo mundo entrava para procurar a presença de Deus, para buscar a presença de Deus. Só que aqueles dois, cheios do Espírito Santo de Deus,
chegariam naquele templo para orar naquele momento. E um em concordância com o outro. Porque se não tiver em concordância, não acontece milagres, querido. Não acontece, amado e amada do Senhor. Se o marido não tiver em concordância com a esposa, não acontece milagre. Se a mulher não tiver em concordância com o marido, não acontece milagre. Se o irmão não tiver em concordância com o outro irmão, não acontece nada. Vai ficar indo no templo, indo, às vezes fora do templo, mas também, porque foi fora do templo que isso aconteceu. Não foi dentro do templo, foi antes deles entrarem. Aí Pedro disse para ele assim, glória a Deus. Em nome do Jesus Cristo, o Nazareno, eu te digo, anda. Mas aí no versículo 7, glória a Deus, ele fez algo que muita gente esquece de fazer, que eu esqueço, que você esquece de fazer. O que ele fez? Ele completou a obra. Porque não adianta só ir na igreja, não adianta só ficar aí falando e não fazer nada, não adianta. A fé sem obras é morta. É morta. E aqueles dois estavam convictos daquilo que eles estavam fazendo. E ele disse assim para ele, me dá sua mão. A palavra diz aqui, olha, confere aí na sua casa. E tomando pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E sabe o que foi que ele fez? No versículo 8, de um salto, ele se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E todo mundo viu ele andando e louvando a Deus. Glórias e glórias ao nome do Senhor. Aquele dia, ele recebeu mais do que ele estava esperando. Ele nem tinha pedido nada e ele recebeu. Porque Deus chega para fazer, Deus chega para mudar, Deus chega para restaurar, para transformar, para libertar, para abençoar. E ele foi abençoado, mesmo sem ter pedido, ele queria uma esmola e eles deram muito mais que isso. Porque quem tem Cristo no coração recebe muito mais que isso. Porque Jesus Cristo veio para salvar você, para me salvar, para nos libertar, para nos dar a graça de estarmos vivendo uma vida abençoada. E é isso que ele quer fazer na tua e na minha vida. Que nesse momento, o Espírito Santo do Senhor te visite aí onde você está. E a partir desse momento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a tua vida vai ser mudada sim. Se você crê, digite amém aí nos comentários se você crê. A sua vida vai ser mudada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Chuva de bênção na tua vida. Chuva de bênção na tua história. Ela não vai ser mais a mesma, você crê? Eu creio que a minha vida não vai ser mais a mesma e a tua também não, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Compartilhe!